Olá, boa tarde, tudo bem? Meu nome é Daniela Baerle Rodrigues, eu sou graduanda em Ciências Biológicas pela Uninter. O tema da minha pesquisa é Potenciais Alimentares e Agroecológicos da Lufa aegyptiaca, dentro do grupo de estudos das plantas alimentícias não convencionais, PANC, e a soberania alimentar, no qual os professores Alisson Felipe da Silva, Rodrigo Bertê e Vera Lúcia Pereira dos Santos são coautores deste trabalho. Ao longo da história da humanidade, a alimentação ela esteve sempre profundamente ligada ao ambiente e à cultura de cada povo. Cada região desenvolveu seu próprio cardápio, baseado nas plantas disponíveis, nos saberes tradicionais e nos modos de preparo, de geração em geração. No entanto, esse rico patrimônio alimentar começou a se perder, né, ao passar dos séculos. A colonização, ela tem um papel principal nesse processo, onde os povos originários, eles acabam perdendo, né, as coisas que eles sabem, acabam sendo silenciados, perdendo suas práticas, sendo desvalorizados. E esse rico patrimônio alimentar acaba por se perder, né. E com a alimentação industrial também, com a industrialização, a produção alimentar, ela se concentra em poucas espécies, o rendimento e a fácil comercialização dessas espécies, né? Esses fatores históricos nos trazem até agora, né? Com uma presente dieta muito limitada. Cerca de 90% da alimentação mundial hoje, ela é baseada em apenas 20 espécies, o que é um número muito pequeno, considerando a biodiversidade diversa que nós possuímos, né? Além das plantas que ainda não conhecemos e não identificamos. Embora esse trabalho tenha um foco nas punks, né, que são as plantas alimentícias não convencionais e as suas partes, existe um vasto campo de plantas silvestres, nativas ou pouco exploradas, que tem um grande potencial e uma grande diversidade de enriquecer a nossa alimentação de uma maneira sustentável. E o desafio é justamente esse, né? Tentar trazer o conhecimento sobre essas plantas e entender um pouco mais como elas podem contribuir para termos uma segurança alimentar e ter uma preservação ambiental também. E nesse contexto, né, da perda da biodiversidade e da cultura, surge uma iniciativa voltada à redescoberta e à valorização das plantas alimentícias não convencionais, o que usamos hoje o acrônimo PANC. O termo ele foi criado pela Irani Arteche. E em 2008, esse termo ele foi muito difundido pelo biólogo Valdelic Nupp, que surge com a resposta às punks, incluindo uma variedade de plantas e das partes dessas plantas, que não costumam aparecer nos cardápios tradicionais, por ser desconhecida, pelo preconceito ou até por uma falta de interesse no comércio local, muitas vezes, né? Elas são plantas espontâneas, plantas nativas e de fácil cultivo. Normalmente elas são muito ricas em nutriente. A motivação por trás dessa pesquisa das punks está em resgatar essa diversidade, né? Essa biodiversidade, promover práticas alimentares mais sustentáveis, valorizar os saberes tradicionais e abrir novas possibilidades de cultivo e de consumo. Mas não é um caminho fácil, né? A pesquisa com essas plantas ela ainda é bem escassa. Muitas vezes é limitada apenas ao conhecimento popular de pessoas que nos passam esse conhecimento, que nos falam, tanto que essas plantas, né, as plantas alimentícias não convencionais, muitas vezes, dependendo da região, elas vão ter diversos nomes. Elas são conhecidas numa região por um nome, em outra região por outro nome. Então, esses saberes, eles vão passando de geração em geração, de povo a povo, de estado a estado, tendo diversos nomes, né? Essa é uma característica também. E é preciso fazer um trabalho investigativo, né? Testando o uso, as formas de preparo, observando como cada planta se comporta. Isso é passado, né, em todas as gerações. A Lufa aegyptiaca, também conhecido como bucha vegetal ou esponja vegetal, ela foi minha escolha por ter ela como planta. Eu cultivo-a e faço uso da mesma.
Ela é conhecida também por uma esponja de banho, né? E a gente usa ela para alimentação, para esponja, tendo diversos outros usos. Essa planta tem um potencial alimentar ainda não muito bem explorado. As pesquisas, né? Nós pesquisadores viemos investigando a forma de preparo dela, buscando ampliar a utilização, mostrar que sim, é possível ter muito mais na natureza do que imaginamos e conhecimento, né? No fundo, estudar e consumir punk é uma forma de reconhecer a natureza, né? Uma forma de entender um pouco da história, da diversidade do que foi e parte do que nos foi tirado, né? É um convite para a gente olhar com curiosidade, com respeito e tentar conhecer sempre um pouco mais do que está à nossa volta. A pesquisa sobre as plantas alimentícias não convencionais, ela tem como base a metodologia qualitativa e exploratória. A estratégia é envolver uma combinação, né, com levantamento bibliográfico, com experimentação empírica das plantas alimentícias. Ele é usado o levantamento bibliográfico com foco em livros especializados sobre o assunto. Como referência também temos ali, né, o Valdeli Knupp, o Lorenzi. Então, por trás deles existem muitos outros que a gente anda buscando essas informações com o levantamento bibliográfico, né? Atualmente a pesquisa ela está em fase inicial, focada principalmente no levantamento de dados, em testes preliminares na cozinha, né? O estágio ele está em experimentação empírica com o objetivo de identificar as diferentes formas de preparo dessa planta. E nos próximos passos da pesquisa, eu pretendo explorar um pouco mais sobre a adaptação da planta em diferentes ambientes e o potencial de cultivo dela de forma sustentável, com um foco daí na agroecologia. Concluindo então a pesquisa, né, sobre a punk, especificamente a Lupha jeptiaca, ela busca recuperar aí o valor das plantas alimentícias que são pouco exploradas, conhecer o potencial nutritivo, cultural, investigar como ela pode ser usada, como ela pode ser inserida, né, no nosso repertório como uma planta alimentícia, como ela pode ser preparada, como ela pode ser comercializada, as diversas fases dela que podem ser utilizadas aí no comércio, na vida. A fase inicial da pesquisa, então, tem esse olhar atento com a biodiversidade, com um consumo mais consciente, saudável, alinhando a preservação e a diversidade ecológica. Agradeço aos professores por essa oportunidade de participar da linha de pesquisa, de entender um pouco mais sobre a pesquisa acadêmica, de colocar esse conhecimento dessa planta que eu tenho ela, que eu vejo o cultivar dela, que eu entendo ela num ambiente que hoje é uma agrofloresta, né, pequena, sutil, mas onde ela está lá presente em torno de uma construção de uma casa que a gente está fazendo. Então, ter ela, preparar ela, cultivar ela e conseguir analisar fazendo isso de forma científica, com um olhar acadêmico, é muito interessante. Agradeço desde já, então, ao Uninter, aos professores, aos coautores e aos colegas de pesquisa. Obrigada, até mais. Tchau, tchau.